Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Pode Vender, um podcast onde aqui você pode vender mais. E toda semana eu convido um empresário aqui do Espírito Santo para vir bater um papo comigo, falar da sua empresa, falar dos seus negócios. E hoje aqui eu recebo, nos estúdios da Pocket, que é uma agência parceira nossa que está abrindo as portas para que a gente possa gravar nossos quadros de podcast. Eu recebo aqui Magno da empresa Seleciona RH. Seja bem-vindo, Magno, ao nosso quadro, ao nosso podcast. E você que está aí conosco, fica aí assistindo, acessa o nosso canal, Pode Vender Oficial, compartilha o vídeo, chama pessoas para assistir, porque toda semana nós temos um conteúdo inédito para você, para sua empresa, conteúdos que vão agregar para o seu desenvolvimento profissional, para o seu desenvolvimento pessoal e também para que outras pessoas possam se beneficiar daquilo que a gente traz. Então, começamos agora mais um episódio do Pode Vender. Magno, seja bem-vindo. Obrigado, Vamos Ricardo. fazer um brinde aqui. Tudo certo? Satisfação, meu amigo. Obrigado pela oportunidade, tá, de estar aqui divulgando o nosso trabalho, Isso aí, né, divulgando a nossa muito bom. empresa, né? Nós que somos uma empresa de recrutamento e seleção, né, a Seleciona RH, que está aí há mais de 10 anos no mercado, né? A Seleciona RH que na verdade surgiu vindo da Gelri, antiga Gelri, né? A Gelri dissolveu e a Seleciona RH nasceu dali, né, os clientes que eram da Gelri, né, como já não existia mais Gelri, né, os funcionários que eram da Gelri decidiram criar a Seleciona RH e aproveitaram aquele mix de clientes, né, e deu início à Seleciona RH, que trabalha com recrutamento e seleção, trabalha com administração de contratos de estagiário, trabalha com a mão de obra temporária e terceirizada. Atendemos o estado inteiro, tá? Mas o nosso forte mesmo é a Grande Vitória, tá? Legal, legal. E a Seleciona RH ela surgiu quando? Seleciona RH surgiu por volta de 2011, assim como informei, né? A Gelri faliu, né? Dissolveu e teve-se a ideia, né, do meu sócio, o Tony, né, junto com uma outra sócia que ele tinha na época, de criar uma empresa que prosseguisse com o mesmo trabalho. Daí iniciou-se a Seleciona RH. Houve o contato com os clientes na época, e a partir daquele momento, né, iniciou-se o trabalho da Seleciona RH, com a mão de obra temporária e terceirizada que já existia naquela época com a GEL, passou a ser Seleciona RH. Os clientes que trabalhavam fazendo o recrutamento e seleção, passou a ser Seleciona RH. Os clientes que tinham contratos de estagiários, passou a ser também Seleciona RH. Não, legal, legal, bacana. Então, uma área diversa aí que você atua, né, na contratação, na seleção de funcionários, legal. E por que que é importante hoje? Eu vejo assim, muitas vezes eu percebo que não é um padrão, né? Não posso dizer da maioria das empresas, mas algumas empresas não seguem um padrão de realmente buscar por uma empresa de seleção, né, de recrutamento. Muitas tentam ali aquele jeito de conseguir um currículo aqui, um currículo ali, divulgar da maneira que precisa, né, tal. Eu vejo que não tem esse costume, né? Não sei se porque acham que é um serviço caro ou não, né? Mas realmente é um serviço fundamental porque uma escolha certa, uma contratação certa, evita de você ter que demitir uma pessoa em um curto período de tempo e com isso gasta-se mais, né? Mas eu queria saber o seguinte, qual é a importância, eu já respondi, né? Mas qual a importância hoje de realmente uma empresa estar mais atenta em buscar uma empresa de recrutamento para fazer um processo seletivo, porque não é só uma seleção, tem vários aspectos que vocês analisam, perfil comportamental, então fala mais sobre isso. Então nós temos uma facilidade, né, de fazer uma busca mais abrangente em relação à mão de obra, né, que a empresa tanto precisa, né. Então são situações do candidato às vezes morar em Vila Velha, que a empresa precisa do candidato que mora em Vila Velha, ou que ele tenha um determinado curso superior ou técnico específico, né, situações mesmo de clientes, né, que você mesmo já me passou dentro do Vendas e Negócios, né, que a gente fez o recrutamento e seleção. Uhum.
né? Mesma coisa relacionada a estagiário, né? Um estagiário de uma determinada área, né? Que ele tem um determinado horário. Porque o estagiário, né? É aquele que faz uma faculdade ou um ensino técnico, mas dentro da faculdade ele tem horários diferentes, dependendo do curso. Sim. Tem horário que ele estuda só pela manhã, tem horário que ele estuda só pela tarde. Então a empresa quer que aquele estagiário também esteja dentro daquele período de ser só à tarde ou ser pela manhã e à tarde, aí precisa que o estagiário estude só à noite. Então a gente faz toda essa busca mediante a essa necessidade da empresa. Certo. E vocês preparam de uma certa forma, assim, o funcionário para ele ir melhor, um vendedor, ou seja qual for, vocês têm alguma uma técnica para treinar, preparar, faz algum tipo de trabalho desse ou é mais só recrutamento mesmo? Não, é mais só o Só o recrutamento e a recrutamento, seleção, né? A entendi. gente tem parceiros que a gente pode indicar, né, para fazer esse processo de treinamento, né, em relação a vendedor, por exemplo, né? A gente tem parceiros que a gente indica, mas a nossa função específica é voltada mais para recrutamento e seleção. Legal. E você tem algum case de sucesso para contar para gente, de alguma empresa assim? Eu sei que são vários processos, mas um processo de repente que te marcou, que foi muito bem sucedido, que você gostou, que, porra, que a empresa te elogiou, né? Eu sei que a taxa de sucesso da Seleciona RH é muito boa, mas às vezes tem um case que fica marcado, né? Você tem algum para contar para gente? Tem a empresa Prysmian, né, que é uma multinacional, né, e a gente conseguiu fechar com ela, né, uma mão de obra temporária e terceirizada, né. Então, assim, para a empresa foi fantástico, né, foi realmente assim, foi diferente, né, porque não Aham. é todo dia que você consegue fechar com uma multinacional, Sim, sim. né, ainda mais, com o tipo de serviço que ela trabalha, né, na fabricação de tubos e conexões. Né, então pra gente marcou muito, Ó, né, legal. esse fechamento de contrato. Legal, legal. Agora vamos falar um pouco do histórico, né, dessa área da seleção do recrutamento. Isso sempre aconteceu? Tem um histórico, por exemplo, quando que isso começou a valer para que as empresas começaram a procurar? Tem uma história de quando surgiu essa prática Tem, da cara. seleção, do recrutamento? Cara, você nem imagina, eu vou dizer pra você, a história do recrutamento e seleção, ele começou lá na Revolução Industrial. É mesmo? Porque nessa época, um pouco mais pra trás, quando o cidadão sabia fazer algum tipo de serviço, um ferreiro, por exemplo, ele ia ser ferreiro para o resto da vida. Quando surgiu a Revolução Industrial, né, que aí as máquinas começaram a surgir, houve-se a necessidade de buscar pessoas que tinham uma aptidão ou uma facilidade, né, de aprendizado para determinado tipo de serviço. E é ali que se inicia na história, né, o porquê e como fazer um recrutamento e seleção. Por que que houve a necessidade de fazer um recrutamento e seleção? É um negócio diferente, é um negócio bacana, é uma curiosidade até, uma Legal, curiosidade. legal, legal. Legal. E hoje aí como é que tá, a sua empresa no mercado? Quanto com a base hoje de clientes que vocês atendem? Como é que tá aí alguma novidade vindo por aí da Seleciona RH? Como é que tá? A Seleciona RH ela está em fase de recomeço, né, justamente por questão da pandemia, né. Infelizmente, durante a pandemia, nós tivemos várias empresas que passaram por muitas dificuldades e chegaram a fechar, né. Então, muitos clientes que nós tínhamos, infelizmente, o destino foi o mesmo, né. Assim como um parceiro que nós temos, que é uma empresa de automação comercial. Ela quase fechou justamente por conta disso, né, não por causa da empresa em si, mas sofreu com a perda de clientes, porque fecharam as portas, né. E nós estamos nesse recomeço, graças a Deus estamos conseguindo, subir de novo e subir bem, né. Nós estamos preparando novidades em relação ao estágio, né, umas novidades boas em relação a muito foco no marketing para o estágio, situações vantajosas para o estagiário. Todo estagiário ele tem um seguro, então nós temos situações vantajosas para o estagiário, que nós começamos devagarinho a divulgar, né, coisas que vão valer muito, tá, para o estagiário. Entendi. Bom, bacana, legal. Vamos esperar então as novidades que virão por aí. E hoje é caro contratar um serviço de recrutamento? Não é caro, Ricardo.
Não é caro porque você paga uma taxa única, né? A gente faz todo o processo, todo o trabalho de recrutamento e seleção. Então a gente vai receber os currículos, a gente vai fazer uma análise de todos os currículos, vamos entrevistar os candidatos e dentro desse processo que a gente identifica quem é que tem o perfil da vaga e encaminha para a empresa. Então a gente cobra um valor de 50% sobre o salário do candidato. É uma taxa Do sobre o nosso primeiro. serviço, apenas do primeiro salário. Para quem é do grupo Vendas e Negócios, olha aí, ó. Vai para o Vendas e Negócios. A gente tem uma promoção, 40%. Já é um valor bem melhor. Então, ó, você que não é prêmio, tem uma oportunidade aí, hein? Então a gente cobra essa taxa de 50% para quem não é prêmio, para quem é prêmio 40%. E todo esse serviço de recrutamento e seleção já está incluso. Uma outra situação é, se dentro de 30 dias aquele funcionário não permanecer no trabalho, seja por. Não importa a situação, se a empresa entrevistou e achou que era uma coisa, mas entendeu que era outra, ou porque o funcionário decidiu sair, não importa. Se dentro de 30 dias ele sair, a gente faz um novo processo de recrutamento e seleção totalmente gratuito. Aí é vantagem. Aí é vantagem. Além disso, tem o estagiário. O estagiário, ele precisa de uma manutenção mensal daquele contrato, Sim. né? Então a gente cobra um valor mensal, tá? De R$ 80 por mês, tá? E a mão de obra temporária e terceirizada, a gente também cobra, né, uma taxa, justamente pela administração do funcionário, porque a mão de obra ela vai funcionar sendo um funcionário nosso, perdão, é um funcionário nosso que estará dentro da sua empresa. Você só vai observar como ele trabalha, você vai dizer o que ele precisa fazer, mas se acontecer uma determinada situação e você falar para mim, Magno, eu quero trocar esse funcionário porque aconteceu isso, 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 não me agradou, não achei legal, eu acho que já é passivo de encerrar o contrato. Tudo bem, não tem problema. A gente repõe esse camarada. A gente faz a troca desse funcionário. Ele não vai ter gasto adicional algum. Ó, O que legal. Isso é também é muito interessante também. vantajoso. É. Se for uma mulher secretária, por exemplo, ela engravidou. Não tem problema nenhum engravidar. Mesmo que você trabalhe, você tem a sua vida pessoal. Então tá certo, tem que engravidar, você tem que fazer a sua vida pessoal rodar. Mas pro empresário, naquele momento não vai ser bom. Ele vai ficar sem alguém durante um período de licença maternidade. Sim. Aí entra a mão de obra temporária, que justamente vai servir para quê? Para repor, aquela funcionária naquele momento. A mão de obra temporária, ela tem um prazo máximo de até 9 meses. Então dá para repor esse candidato. Não vai precisar, quando rescindir o contrato, terminar o contrato, né, da mão de obra temporária, não vai precisar de pagar FGTS, nem férias, nada para ele. Tudo fica por nossa conta. Entendi. Assim como a mão de obra terceirizada, que ela não vai ter um tempo determinado. Entendi. Então Entendi. vale muito a pena. Não, aí vale a pena. No Vale muito a caso, pena. é uma garantia que você está dando para a empresa. E, ó, 30 dias, se não der certo, ao invés de você demitir, né, eu vou fazer um novo processo para você. E isso não vai onerar, né, em nada. Exatamente, E o exatamente. estagiário, a mesma coisa, né? Você acompanha ele Exatamente. ali, mão de obra temporária. Então, realmente, E o estagiário, ele é uma mão de obra barata. Porque você também não precisa pagar FGTS, você não precisa de pagar férias, você não precisa de pagar nada. Você vai pagar a bolsa. sim, E você vai ter aquele estagiário auxiliando, muitas vezes, o administrativo. O administrativo tá cheio de coisa. Muita nota para poder dar entrada, muita coisa para fazer no sistema. Você contrata um estagiário para fazer o auxílio do serviço administrativo, tranquilo, não tem mais problema. Ali você não precisa de pagar férias, quando encerrar, né, o contrato, você não precisa de pagar férias, nada. Você vai pagar o valor da bolsa, né, o vale transporte. Se você quiser, você paga alimentação, né, porque pela lei do estágio você não tem obrigatoriedade de pagar. Então, o estagiário é uma mão de obra muito barata também. legal, legal. E hoje, assim, né, era legal até que o negócio pudesse evoluir, né, dentro das nossas leis trabalhistas, ou não sei qual que seria, mas que fosse, de repente, algo obrigatório, né, que as empresas tivessem para contratar alguém, tivessem que ter, fazer, né, que nem faz o exame admissional, se tivesse que passar por uma empresa, né, para validar, para ter. Eu acho que seria interessante também isso, né? É,
Seria interessante. Uma coisa que eu gostaria de falar seria em relação ao currículo também, né? Porque a gente faz todo esse processo de recrutamento e seleção e, na verdade, eu queria deixar uma dica em relação a currículo, né? Porque quem assiste o seu canal não é só empresário. Muitas outras pessoas também assistem, né? Que não é Sim, só empresário. Então, uma coisa legal que eu poderia falar aqui em relação a currículo. É interessante você fazer o seu currículo colocando o máximo de dados possível, tá? Coloca qual é o nome da empresa que você trabalhou, coloca o período que você trabalhou, que você começou e que você terminou. Não precisa de ser a data exata, só o mês e o ano. Descreve as atividades que você fez e você pula para o próximo. Empresa tal, data de início, data de fim. Coloca suas formações profissionais, cursos que você já fez, né? E dados, você não precisa de colocar CPF, identidade, nada disso. Coloca o seu nome, qual o bairro que você mora, bairro, cidade, telefones de contato, e-mail. Isso aí facilita muito o recrutador, tá? E facilita você também. Porque se o seu currículo ele tem essas informações, ele facilita muito a você conseguir concorrer à vaga, porque você está dizendo: olha, recrutador, eu sei fazer isso daqui que você está precisando, né? Eu sei trabalhar com isso que você está precisando. Então, na verdade, ele vai facilitar mais a você. Outra coisa é a entrevista. Uma coisa legal, né, em relação à entrevista é você comparecer homens, né, de calça jeans, sapato fechado ou um sapatênis, uma camisa polo, uma camisa social. Não vá de camisa social aberta, regata, né? Isso aí passa uma imagem negativa. Ele vai passar uma imagem negativa. Mulheres também. Se quiser ir de calça jeans, pode. Se quiser ir com um vestido, vá com ele abaixo do joelho. Nada de decote muito aberto. Não precisa também de muita maquiagem, tá? Mas a sua venda já é como você se veste. Eu aqui. Eu tô vestido representando a Seleciona RH, então eu preciso me vestir bem. Né? A mesma coisa como você que vai fazer uma entrevista. Você precisa se vestir bem porque você estará se vendendo na entrevista. Então é só uma dica que eu deixo aqui. legal, bacana aí, ó. Você que está, então, acompanhando o nosso podcast, anota aí para você acertar da próxima vez. Outra coisa, vamos lá. Por que que a gente vê a impressão que eu tenho, né? Eu tô dentro também de algumas empresas, fazendo consultorias e acabo que em algum momento eu me envolvo com o recrutamento, a seleção também, busco, né? Tento buscar tal. Por que que muitas vezes a gente vê que a pessoa no currículo é uma e na prática ela é outra? Porque isso é coisa da própria pessoa. Vou te falar, a pessoa ela quer o emprego por tudo. Então, já aconteceu o caso da gente anunciar vaga de gerente comercial e quem mandou o currículo foi um estagiário. Não tem sentido, né? Muitas vezes realmente é a própria pessoa que ela quer trabalhar de qualquer jeito e às vezes não tem aquela atribuição, não tem aquele cargo. É aquele famoso joguei, colou. Joguei, colou, beleza. E é interessante porque assim, eh, quando a gente pega um currículo, cara, que impressionou, legal, currículo bacana, tal, tudo bem. E aí a pessoa vem para entrevista, às vezes pode até, se ela decorou aquele currículo, enfim, ela às vezes vem com os argumentos, tal. Como é que você faz? Tem algum jeito de desmistificar se aquele currículo ali, não estou falando das informações, eu vou te contar até casos fakes que a gente já pegou de informações, mas ali na hora de você consegue desmistificar se a pessoa é realmente aquela, com aquelas qualificações do currículo, você tem alguma técnica que você usa nisso? Já aconteceu. Já Como é que você aconteceu. faz? Eu fazendo a entrevista com o candidato, eu não olho o currículo, né? Eu vou conversando com ele claro, a partir do momento em que eu tô conversando com ele, eu não tô olhando o currículo. Mas em determinado momento em que eu pego o currículo para começar a conversar, eu pergunto quais as atividades que você fez. Eu começo a confrontá-lo mediante o que está escrito aqui. Já aconteceu muitas vezes do candidato se embolar, falar uma data diferente da outra, dizer que mora em um lugar, na verdade mora em outro. Uma coisa muito importante é buscar referência dele. Sim. É... Ah, trabalhei na loja Infopel de vendedor durante 10 anos.
beleza. Vou entrar em contato. Você me fornece uma referência? Você tem alguma referência? Primeira pergunta que eu faço para ver como que o candidato vai se sentir. Uma outra pergunta importante que a gente faz é a seguinte: se eu ligar, né, para essa referência que você está me passando, o que que ele vai falar de você? Isso é uma jogada psicológica. Essa jogada psicológica é para justamente o candidato demonstrar o que que ele acha dele mesmo. Depen- Dependendo da resposta que ele der, ali a gente já consegue captar. Olha, esse cara dá para seguir ou não. É, Não não, dá. e é interessante porque, assim, no currículo, como a gente fala, né, todo mundo é bom, e as pessoas também, eu acho que falta um pouco de sinceridade. Em que aspecto? Todo mundo como é que você era no outro trabalho? Cara, eu vendia muito bem, eu batia meta todo mês, tal, tal, tal. Ah, mas por que que você saiu então? Beleza, todo mundo pode sair, trocar de emprego. A questão não é essa. A questão é que todo mundo vem, ou a maioria, né, vem com esse mesmo. Não, no meu emprego, pô, eu fazia isso, eu fazia, ou acontecia. Aí o cara entra para a empresa que ele está concorrendo e ele não bate meta. Só que a gente acaba que também a gente esquece do currículo, né? Da entrevista, Sim, né? Porque a ideia seria, vem cá, né? Quando você fez a entrevista comigo, cadê aquele cara que batia meta na outra empresa, que sim. era o primeiro vendedor? É o que eu falo, cara, no currículo, né, todo mundo é bom, né? E é por isso que as pessoas são muitas vezes contratadas por currículo, né? Parece que as pessoas treinam para fazer uma entrevista boa. Se eu me sair bem, eu posso ser contratado. E aí passa um período que geralmente é 3 meses, né, é demitido de repente por falta de atitude ou de performance, enfim. Mas aí eu vou falar pra você, hoje em dia, os candidatos estão mais ligados com isso. Pelo menos os que a gente conversa. Eles estão um pouco mais ligados quanto a isso. Sobre chegar na entrevista e mentir, trabalhei em tal lugar, fiz tal situação, fiz tal coisa. Porque ele sabe que depois vai pesar pra ele. Né? Então, os candidatos que a gente entrevista hoje, a gente tá vendo que não tá tão assim mais, né? Acontece? Acontece. Isso aí não vai deixar de acontecer nunca. Mas a gente tem sentido que isso tem diminuído, que esse tipo de situação ela tem recuado. Isso é bom. Isso é bom. Não, por um lado é bom. Uma coisa que a gente confronta também é: ah, você trabalhou em tal lugar? Tá na sua carteira? Tá. Mas tá mesmo? Tá. Tem muita gente que fala: "Não, não está registrada por causa disso, por causa daquilo". É, Não, mas eu realmente. preciso de um candidato que tenha experiência. Não, mas eu tenho experiência, eu já trabalhei com vendas, não sei aonde, trabalhei em São Paulo, na loja tal, como. É mesmo, tá na sua carteira? Não, foi freelance. Então, como é que você vai provar? É, complicado, né. Legal. E vamos lá, meu irmão, vamos lá para eu queria saber um pouco, né, vocês estão aí também dentro do grupo Vendas e Negócios, né, tem um tempo já que a gente caminha lá junto, né, eu vejo que muitas, oportunidades surgem para Seleciona RH ali, indicações. Como que tá aí a expectativa da empresa dentro do grupo? Como é que tá sendo a experiência de vocês? Altíssima, a expectativa é alta, porque desde que a gente começou, todos os meses a gente tem indicação. No mínimo, são duas ou três, no mínimo. Indicação, assim, negócios fechados. Indicação com negócio fechado. Então, as nossas expectativas para o futuro, elas são altíssimas, ainda mais que o Vendas e Negócios, né, o grupo está caminhando, em uma direção que as portas estão se abrindo mais ainda. Né? A parceria recente fechada com a CDL mesmo, né? Então, nossa, expectativa lá no alto. Né? As confraternizações que são feitas pelo grupo, né, ajudam muito, porque como é o lema do grupo? Primeiro você faz amigos, depois você faz negócios. Então, essas confraternizações, elas ajudam mais ainda, porque a gente se torna amigo, Aham. né? A gente cria um laço. E, consequentemente, esse laço ele se transforma num negócio. Tem sido muito bom e a gente acredita que vai seguir nesse caminho e vai ser melhor ainda daqui para frente. Não, legal, legal, legal. Bom, vamos lá. Eu queria, a gente já está chegando aí no final, né, do nosso podcast. Eu queria que você deixasse, olhasse para sua câmera aqui e deixasse aí os seus contatos, né? Como que o pessoal te acha? Se você quiser dar as últimas palavras, falar em 1 minuto um pouco mais sobre a Seleciona RH. Olha para essa câmera aqui, o momento é seu. Pessoal, eu me chamo Magno, eu sou o Maguinho da Seleciona RH, tá? O nosso Instagram é o seleciona.rh. O meu Instagram pessoal é o Magno Marquese. Então,
precisando de contratar, precisando recrutar e selecionar, precisando de estagiário, precisando de mão de obra temporária e terceirizada, é só falar com a gente, tá? Estamos à disposição para te atender. E a gente não vai tratar você só como cliente, a gente vai tratar você como parceiro, porque a gente segue o lema do Vendas e Negócios. Primeiro a gente faz amigo, depois a gente faz negócios. Então, tamo junto. Magno, então quero te agradecer por você ter vindo aqui nos estúdios da Pocket gravar, né, o Pode Vender. Toda semana, todo mês, praticamente, a gente está aqui gravando, trazendo oportunidades, convidando as empresas do grupo. Realmente tem sido uma experiência muito bacana. E você que está aí nos assistindo, compartilha esse vídeo, chama mais pessoas para assistir. Vem gravar com a gente também. Você tem uma oportunidade, é empresário do Espírito Santo, fora do Espírito Santo, se quiser vir aqui gravar, falar da sua experiência, da sua empresa, contar um pouco da sua história, os estúdios estão abertos para você poder vir gravar. Beleza, Maguinho? Então, Beleza, tamo junto, vamos Ricardo. fazer um brinde aqui final. Obrigado aí mais uma vez. Muito Tamo bom junto. ter a Selecione RH, realmente é uma empresa referência aí no estado, né? Temos indicado a Selecione RH dentro dos nossos clientes e também para as empresas ali do Vendas e Negócios, e realmente nós temos colhido também informações, né, de que o serviço prestado tem sido um serviço também de excelência, porque a gente também faz esse trabalho, né? Foi bom o trabalho da Selecione, realmente entregou o que você esperava? Não, entregou, foi legal, bacana. Então a gente tem visto realmente que é uma empresa de credibilidade, que tem uma reputação e que, se você é empresário, está precisando de uma empresa séria, comprometida e que te entrega um profissional realmente qualificado, tá aí, Selecione RH para você. Beleza? Estamos aí à disposição, hein? Até a próxima. Valeu.